Resenha do artigo: quando o encontro entre universidade e escola desacomoda conteúdos e abordagens pedagógicas de ciências e biologia. Um relato de supervisoras e coordenadoras PIBID. D. Mariana Lima Viela, Rosângela Araújo da Rocha, Marise Basso Amaral, Maria Cláudia Ângelo Nogueira Mendes. Publicado em 19 de novembro de 2024. Nessa resenha, faremos uma apresentação e discussão do artigo com vista a compreender e contribuir para a aplicação do PIBID da UFGD. Resenha é realizada por Wender Felipe Alencar de Rezende e Juan Pablo Conceição Duquini. Este trabalho foi proposto como atividade inicial do projeto, onde cada membro ficou responsável por fazer análise e resenha de um artigo publicado no dossiê temático PIBID e residência pedagógica. As disciplinas de ciências e biologia na relação entre escola e universidade, da Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, ISBIMBio. Este texto é um relato de experiência produzido coletivamente por 2 docentes universitárias e 2 docentes de educação básica, de ciências e de biologia, sobre suas experiências formativas ao longo de diferentes edições do programa PIBID, no período de 2014 a 2024, na Universidade Federal Fluminense e escolas de rede estadual do Rio de Janeiro, sediadas em Niterói. O artigo visa criticar o modelo inaugural de base excessivamente tecnicista e aplicacional, porém ainda presentes nas universidades brasileiras. Como objetivo do artigo, as autoras transmitem o pensamento de que o diálogo entre o ensino superior e o ensino básico tem a possibilidade de gerar circunstâncias diferentes das iniciais, algo com a capacidade de trazer ideias novas. As autoras trazem como referência para esse pensamento as falas de 2017 de Novoa, que consiste: o encontro de 1 mais 1 produz uma nova realidade, diferente e distinta da soma das partes. Quando pensamos em PIBID, pensamos com uma relação de complementariedade, ou seja, o PIBID vai suprir o que falta nas escolas e, ao mesmo tempo, as escolas vão trazer essa dimensão longínqua, que é a dimensão da profissão docente. Porém, não se trata de uma relação de complementariedade, que, na visão das autoras, poderia aprofundar a precarização da escola, da formação e da profissão docente. As autoras se utilizam do termo Casa Comum da Formação de Professores, ou só Casa Comum, recentemente atualizado por Antônio Novoa, que seria um espaço institucional e pedagógico para a formação profissional docente, sendo um lugar que é mais do que a soma da universidade e da escola. Porém, que esse espaço demanda que ambas estejam comprometidas a construir coletivamente e a se transformarem mutuamente. Para complementar o objetivo do artigo, é apresentada uma proposta que diverge das tradicionais concepções normalmente associadas ao PIBID. A melhoria das práticas pedagógicas no ensino superior ou na educação básica, de formas separadas, não é o foco exclusivo do texto, de forma que a intenção central resida na tentativa de criar e explorar um espaço de diálogo que interconecta essas duas esferas educacionais. Ou seja, a abordagem busca fomentar uma interlocução produtiva entre as duas realidades, o ensino superior e a educação básica, de maneira que promova a troca de saberes e experiências para enriquecer tanto a formação docente quanto a prática educativa nas escolas. Nas palavras das mesmas autoras, portanto, diferente do foco na melhoria do ensino superior e da formação inicial, propomos uma mirada para essa casa comum, o espaço de diálogo entre universidade e escola, a partir do olhar da escola, suas práticas curriculares e seus atores sociais,
docentes, licenciandos e licenciandas e estudantes da educação básica. O trabalho foi feito com base em 3 pressupostos. O primeiro pressuposto vem com a ideia de Santos, em 2000, posteriormente com Silveira, em 2008, e por último com Rippel, em 2016. O pressuposto é o entendimento de que a escola não está sozinha na responsabilidade de apresentar o mundo dos sujeitos, ou seja, existem outros espaços culturais que dividem essa responsabilidade. Sendo assim, o educativo amplia-se para além dos muros escolares. E o desafio é de promover encontros interessantes e potentes entre esses múltiplos espaços culturais e as práticas curriculares escolares. O segundo pressuposto vem com Machlin e Simon, em 2017, que afirma que a escola, com seus professores, currículos e arquitetura, tem a possibilidade de criar um espaço e tempo igualitários, coletivo e público, convidando e instigando a nova geração a cultivar a atenção para com o mundo. O terceiro pressuposto vem com a ideia de Charlotte Bondia e Nova. Ele nos traz a ideia de que o professor tem a liberdade de ensinar, levando em consideração as necessidades e circunstâncias de cada turma, para que com isso seja reforçada a profissionalização docente. Então, o pressuposto nos traz o seguinte: o terceiro é de que as relações com o saber, com o conhecimento, são atravessadas pela necessidade de ensaiar planos de ensino e planos de aula, que tenham compromisso com a atividade intelectual dos estudantes, produzidos de forma autoral por professores e professoras, aos quais é garantido espaço e tempo coletivos e públicos para refletir, discutir, compartilhar, prescrever, publicar e refazer suas práticas escolares, continuamente formando-se nesse processo e reforçando a profissionalização docente. Os resultados do artigo analisado podem ser entendidos como as desacomodações vistas pelas autoras ao decorrer de suas vivências no programa PIBID. As desacomodações foram separadas em 2 grupos: as percebidas pelos licenciandos e as percebidas pelas supervisoras. A primeira desacomodação vem das práticas e saberes ainda em construção dos licenciandos. Estes relatos expressam as experiências de forma exclusiva dos licenciandos, que ao decorrer do projeto tiveram que reinventar suas maneiras de pensar e agir em prol do objetivo em comum com a escola e com o colega. Um exemplo dessa orientação, dada pelas autoras, ocorreu na realização de um experimento em sala de aula. Inicialmente, a ideia é que os licenciandos realizassem as demonstrações para os estudantes. No entanto, foi percebido pelos supervisores que seria mais eficaz e significativo permitir que os próprios alunos realizassem as atividades, promovendo maior engajamento e despertando o interesse pelo aprendizado. Outro exemplo refere-se à elaboração de projetos pelos discentes participantes do PIBID. Em algumas ocasiões, ao propor atividades para os estudantes, os discentes não consideravam a importância de incluí-los no processo de definição do que seria desenvolvido. Posteriormente, compreendeu-se que essa participação ativa era essencial para fortalecer o comprometimento dos estudantes, permitindo que se sentissem responsáveis por sua própria aprendizagem
e favorecendo uma experiência educativa mais significativa. A segunda desacomodação vista pelos discentes é o tempo e a linguagem, uma questão recorrente no encontro dos licenciandos com a dinâmica da escola. Refere-se à gestão do tempo escolar e à necessidade de estabelecer uma linguagem comum, que permita a comunicação e a compreensão de novos conhecimentos propostos. Essa interação exige um planejamento cuidadoso, que considere tanto as limitações temporais quanto as diferentes formas de comunicação e expressão presentes no contexto educacional, promovendo assim um processo de ensino e aprendizagem mais eficaz e significativo. O segundo tópico de desacomodações elencados pelas autoras do artigo são as desacomodações de práticas e saberes adquiridos ao longo da profissão pelas supervisoras. Nessa parte do artigo, foi optado por destacar as reflexões e transformações nas práticas e nos saberes das supervisoras, especialmente no que tange à seleção e aprofundamento dos conteúdos de ciências e biologia. Além disso, foi ressaltado os modos pedagógicos e as estratégias de ensino que elas mobilizam com maior frequência em sua atuação profissional, evidenciando os desafios e as possibilidades que emergem nesse processo. O primeiro exemplo de desacomodação visto pelas supervisoras tem como título Mais Botânica, Mais Saúde e Alimentação, Mais Atividades de Campo, no qual uma das autoras relata que, antes de sua primeira experiência como supervisora no PIBID UFF, em 2014, não costumava abordar em suas aulas temas relacionados à diversidade, anatomia e fisiologia dos vegetais. Contudo, durante essa participação, desenvolveu, em parceria com os licenciandos e licenciandas, uma atividade que, embora não tivesse como objetivo principal o aprofundamento dos conceitos sobre vegetais, serviu como ponto de inflexão, motivando-a a explorar mais amplamente essa temática em sua prática pedagógica. Ademais, o projeto favoreceu o estreitamento das relações entre as disciplinas acadêmicas e os conteúdos escolares, evidenciado pela incorporação de temas de botânica, tradicionalmente abordados no âmbito universitário, à pedagogia aplicada no contexto escolar. Essa integração possibilitou a ampliação das perspectivas pedagógicas, promovendo uma articulação mais efetiva entre o saber científico e o ensino básico. A segunda desacomodação abordada no tópico das supervisoras tem como título Abordagens pedagógicas que permanecem na escola, no qual é dito a experimentação, o uso de modelos, as aulas práticas, as saídas de campo e a utilização de coleções biológicas configuram tradições curriculares específicas das disciplinas de ciências e biologia. De acordo com Marandino, Seles e Ferreira, 2009, embora essas estratégias de ensino e tipos de atividade estejam menos frequentes nas escolas contemporâneas, elas permanecem como marcas de uma tradição curricular, que pode ser reconhecida tanto nos materiais didáticos quanto nos espaços escolares, como, por exemplo, na presença de laboratórios. Essas tradições, conforme apontam as autoras, são resultado de uma construção sócio-histórica dessas disciplinas, que articulou práticas e objetos oriundos do desenvolvimento das ciências biológicas ao longo do século XX, com a valorização do ensino experimental no currículo escolar. Projetos educacionais dessa época promoveram o ensino de ciências por meio da experimentação como uma forma de reprodução do fazer científico, posicionando essas propostas como inovações curriculares. Em nossa avaliação sobre a potência formativa do PIBID, foi possível identificar algumas dessas tradições curriculares, sendo ressignificadas nas práticas docentes contemporâneas. De maneira resumida, as supervisoras, após participarem do projeto PIBID, perceberam novas possíveis estratégias de ensino, que mesmo após o encerramento do programa, anexaram essas técnicas em suas aulas regulares, como os modelos didáticos, aulas práticas e projetos. E destacam a importância do PIBID para que essas mudanças pedagógicas fossem possíveis. Por fim,
Com vista nas contribuições possíveis de Vilela, Rocha, Amaral e Mendes para a aplicação do PIBID de Biologia da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, compreendemos as oportunidades pedagógicas além dos meios limitantes tecnicista e aplicacional, e que existem modelos de ensino mais engajados na participação dos alunos e na interação entre conhecimentos advindos do meio acadêmico e de educação básica. O texto nos faz combater o pensamento inicial de complementariedade da educação básica superior através do programa. Sendo assim, finalizamos o artigo com um outro olhar sobre o PIBID, não de complementar o que falta, mas de criar um espaço novo de diálogo com profissionais mais preparados e, ao mesmo tempo, que eles possam voltar ao espaço formativo universitário. Graças aos conhecimentos adquiridos a partir do texto, podemos aceitar a possibilidade de que ideias já concebidas em nosso imaginário possam estar equivocadas, e que a vivência no projeto PIBID poderá trazer novas perspectivas a respeito dos processos de ensinar e de aprender. Portanto, estaremos com a cabeça mais aberta a novas ideias e possibilidades. Esta foi a resenha feita por Wender Felipe Alencar de Rezende e Juan Pablo Conceição Duquini, do artigo Quando o encontro entre universidade e escola desacomoda conteúdos e abordagens pedagógicas de ciências e biologia, um relato de supervisoras e coordenadoras PIBID, feito por Mariana Lima Vilela, Rosângela Araújo da Rocha, Marise Basso Amaral, Maria Cláudia Argoro Nogueira Mendes, publicado no dossiê temático PIBID e Residência Pedagógica, as disciplinas Ciências e Biologia na relação entre escola e universidade, da Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, SBEMBio, de 2024.